Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite de quarta-feira, pelo qual o Senhor assim preparou para nós. Nós vamos estar dando início nesta noite, início de noites, o estudo bíblico do nosso culto de oração. O nosso estudo bíblico está baseado nos personagens da Bíblia e hoje nós vamos estar falando sobre Marta e Maria. Quarta-feira passada falamos sobre a vida de João Marcos e agora nós vamos falar um pouco de Marta e Maria. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 38 até o versículo de número 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu então o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os seus olhos e vamos estar falando com Deus. Amado e querido Deus, nesta noite, o Deus especial, pelo qual o Senhor, o Deus assim, preparou para cada um de nós. Nós temos o privilégio de, em espírito e em verdade, estarmos diante do Senhor. Por isso, Pai, que nós assim pedimos que o Senhor, Deus, venha cuidar de cada um de nós, que a Tua mão, ó Deus, esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, e que sejamos, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Esteja, Pai, conosco, guiando os nossos passos, livrando-nos de todo mal, dando para cada um de nós, ó Deus, saúde, ó Deus, entendimento na Tua palavra, para que possamos, ó Deus, caminhar segundo a Tua vontade, ó Deus, e não segundo o nosso querer, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, pelo qual, Deus, nesta noite nós nos unimos, ó Deus, espiritualmente diante de Ti, para pedir, ó Deus, pelos pedidos de orações que foram feitos, que o Senhor, Pai, esteja cuidando e atendendo cada uma delas, porque nós entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe agir e preparar o melhor para cada um de nós. Assim nós choramos agradecidos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Marta e Maria. A crise do importante e o necessário. O que você acha na sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo? O que é importante e o que é necessário? Este tem sido o dilema de todo ser humano enfrenta, e o cristão não foge à regra, que é a crise de saber quais as coisas importantes e as necessárias. Inicialmente precisamos nos conscientizar de que esse é um drama que vivemos e que envolve o nosso avanço ou retrocesso da vida. Em seguida, temos que então enveredar esforços para resolver esse dilema, sobretudo pedindo a ajuda de Deus para que saiamos dele com rapidez, evitando assim um transtorno em nossas vidas espirituais. O texto em foco mostra Jesus chegando à pequena cidade de Betânia, onde uma família super hospitaleira formada por Marta, Maria e Lázaro, o aguardava cheia de expectativa. Baseado nisso, nós vamos estar então desenvolvendo 3 perspectivas nesta visão do que é importante e do que é necessário. A Marta e seus muitos afazeres domésticos. Muitas pessoas hoje estão vivendo dentro desse dilema com muitos afazeres domésticos, muitas questões para se resolver e esquece da sua vida espiritual. A Marta e seus fazeres domésticos. É importante, por certo, Marta, por ser a irmã mais velha, exercia uma liderança natural sobre Maria e Lázaro, e como uma boa mulher judia, queria sempre manter a sua casa à altura dos hóspedes, cuidando de todos os detalhes para manter a casa confortável. Porém, deixava os demais membros da família desconfortáveis. Por ter esse tipo de temperamento, ela não relaxava, enquanto não via tudo em ordem. E, por conseguinte, não podia apreciar devidamente a sua visita, por mais especial que fosse.
Tudo isso que Marta fazia era importante, mas dar atenção àquela ilustre visita era muito mais importante ainda. Marta e a sua frustração. Foi tão intenso o seu estresse por querer colocar os afazeres em ordem que ela esbravejou com o próprio Jesus, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Agindo com essa irritação toda, Marta então comete 4 equívocos. Primeiro, é deselegante com Jesus, acusando-o de omisso por aceitar aquela vida contemplativa da sua irmã Maria, que naquele momento adorava o Senhor. E insinuava dar ordem para Jesus: dize-lhe, pois, tornando-se bem parecida com os modernos evangelistas que ocupam hoje a mídia falada, escrita e televisada, quando dizem: eu ordeno a cura, eu reivindico tal coisa de Deus, e etc. Eu determino, e por aí vai embora. Envergonha publicamente um membro da família. No caso, ela estava envergonhando a Maria. Ela demonstrou que não sabia discernir as coisas importantes das coisas necessárias. E qual é a lição então que nós aprendemos? Nós temos que controlar o nosso temperamento, evitarmos murmurações e entendemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E qual foi a postura de Cristo? Ele não destratou Marta pelo seu estresse. Também não chamou Marta de incrédula. Ele apenas gentilmente chamou a sua atenção para que ela corrigisse as suas prioridades. Talvez é necessário que hoje nós paramos e pensamos quais são as nossas prioridades. Qual é a prioridade que você está tendo na vida, ou que você está dando na vida prioridade? Para a sua vida material e espiritual, os seus afazeres do dia a dia? Maria escolheu prostrar-se aos pés de Cristo, o que era necessário. Até hoje, saber fazer escolha é um desafio. Tudo isso porque, lamentavelmente, grande parte dos problemas que enfrentamos é fruto de uma escolha precipitada, quer seja na vida pessoal, na vocacional ou na vida sentimental, ou nas oportunidades que nos apresentam. Em uma sociedade da época do self-service, em que somos confrontados por 1000 opções, fazer escolha se tornou ainda muito mais difícil. Daí, a valorização ainda maior da opção de Maria, porque ela rejeitou as más escolhas, rejeitou as escolhas razoáveis e até as boas, e optou pela melhor e recebeu os aplausos do próprio Mestre. Às vezes, nos especializamos em tantas coisas, quando uma só é necessária. E aí então nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele diz: em um mundo cheio de opções, cardápios diferenciados, então Paulo para tudo e diz: mas uma coisa eu faço, e que esqueço das coisas que estão para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É esse alvo que nós temos que prosseguir. É esse caminho que nós temos que trilhar. Marta e Maria voltou à cena na hora de uma grande tragédia, a morte do seu irmão Lázaro, narrada em João, capítulo 11, versículo de 1 a 44. Era um quadro terrível, extremamente doloroso, pois o único varão da família experimentara a morte. E a morte é sempre muito radical, porque nos priva da companhia das pessoas que tanto amamos. E elas tinham paixão pela irmã caçula. E o mais grave é que aquela família era amicíssima de Jesus e profundamente amada por ele. E naquele momento de dor, e as duas irmãs queridas aprenderam algumas lições que a acompanharão por toda a vida. Primeiro, o ato de serem crentes, consagradas e amadas pelo Senhor. Não as imunizava de passarem por dores e sofrimentos, que a suposta demora de Deus em atender orações não significa a indiferença dele
as suas angústias, as nossas angústias, tempestades pessoais. Deus só age no tempo dele e para a glória dele. O agir de Deus com Marta e com Maria. Marta, aquela que seu temperamento mais extrovertido, ao perceber a chegada de Jesus, saiu imediatamente ao seu encontro. Reprimida pela forte emoção e sensação de perda, abraçou Jesus e foi logo dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará. Estas palavras de Marta não constituem nenhuma reprovação a Jesus, pelo contrário, revelam fé e esperança de que mesmo em circunstâncias adversas, o milagre ainda pode acontecer. E por meio deste extravasamento de emoções de Marta, ela extraiu de Jesus uma das expressões mais consoladoras da Bíblia, quando ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maria, embora sofrendo horrores, porém mais introvertida, falando pouco, mas com acerto tremendamente consternada, respeitosamente só se aproximou de Jesus quando convidada, sendo Marta a porta-voz de Jesus quando lhe disse: O mestre chegou e te chama. Ela era mulher extraordinária, que não hesitava em ouvir e obedecer a voz de Deus. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi por ter com ele. E o versículo 32 então destaca para nós que o lugar em que Maria mais se sentia bem, aos pés de Cristo, fez um discurso semelhante ao da sua irmã mais velha, mas pela sua intimidade com Deus usou um tom de voz diferente. Assim quero crer pela reação de Jesus. Isso porque, ao ouvir o emocionadíssimo discurso de Maria, Jesus não se conteve, deixando fluir a sua mais genuína e pura humanidade, mas nos ensejou deleitar com o versículo da Bíblia, no versículo de número 35 do capítulo 11 do Evangelho de João, quando diz que Jesus chorou. Quanto à ressurreição de Lázaro, foi mais uma prova inequívoca do absoluto poder de Deus, que tem sob o seu domínio o pecado, o inferno e a própria morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E a certeza de que o nosso Deus pode transformar a tragédia em bênçãos. Muito mais, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, conforme Romanos 8, 28. E eu gostaria de estar concluindo com os nossos irmãos nesta noite. Marta e Maria eram bem diferentes, é verdade. Uma era extrovertida e a outra introvertida, uma era impulsiva e a outra reflexiva, mas uma era um pouco agressiva, passional, a outra amorosa, uma era um pouco mais explosiva, faladeira, e outra mais contida e de poucas palavras. Uma pergunta com a qual das duas você se identifica? Antes de dar a sua resposta, sabe que ambas eram cristãs verdadeiras. Ambas serviram a Jesus com ousadia, com desembaraço, e ambas foram bênçãos na vida e no ministério de Jesus. E Cristo individualizou o tratamento dado às duas, quando eram diferentes, e saber conviver com as diferenças era uma especialidade do Mestre. Tanto assim, que ao dizer Marta, Marta, Jesus não deu uma dura repreensão nela, apenas se propôs redimensionar o ministério dela. Diante do dilema quanto ao importante e o necessário, resta-nos pedirmos a Deus o dom do discernimento, para que não permitamos que o diabo nos atropele com as coisas importantes que geralmente são abundantes, tais como almoçar fora, visitar parentes e amigos, excesso de lazer, etc., em detrimento das coisas necessárias, tais como orar, ler a Bíblia, cuidado com a vida devocional da família, etc. E é para respaldar tudo isso o próprio Senhor Jesus Cristo quem diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12, 31.
O problema é que muitas vezes na vida nós ficamos atarefados com tantas coisas pequenininhas e esquecemos do maior, do bem maior, de estarmos conectados com o Senhor. Saber que Deus é aquele que sempre abre o teu coração para ouvir as nossas petições. Sabemos que Ele também não atrasa em suas decisões. As decisões são para glorificar o teu nome, para a honra e glória dEle, para Ele, tudo para Ele. Mas cabe a cada um de nós entendermos o chamado do Senhor. Ou aprendemos a ouvir a voz de Deus e contemplar de estar na tua presença. Não é pelo fato de Marta não estar ali igual Maria, contemplando a face do Senhor, aos pés do Senhor, aprendendo com o Senhor, que ela não tinha importância na sua vida espiritual. Jesus a conhecia e Jesus não a repreendeu no sentido de reprovar a sua adoração, porque ela entendeu que se Jesus naquele momento da perda do teu irmão clamasse ao Pai Celestial, Deus ia providenciar o melhor para aquela família. Pense nisso nesta noite. Deus tem o melhor para nós, para mim, para você. Mas nós temos que clamar ao Senhor e saber que Ele, que é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor que controla tudo e é o Senhor que nos dá aquilo que nós precisamos. Eu gostaria de estar orando pelos nossos pedidos de oração e também por aqueles que vão pedir, que Deus já conhece, sabe o sentido do teu coração. O Senhor já sabe a intenção dos seus pedidos. Mas abra a tua boca e clama ao Senhor para que Ele possa te dar aquilo que você está galgando no seu coração. Feche os seus olhos e vamos estar falando com Deus. Amado e querido Deus, mais uma vez temos o privilégio de liderarmos a tua santa e preciosa presença, porque o Senhor é bom para conosco. A benignidade do Senhor, o Deus, tem durado para todo sempre, porque verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado. Nesta noite, Deus, nós oramos em prol da vida, da saúde, Deus, da irmã Irani, da Joelma, da Eliana, da Eloá, da Adriana, do Romualdo, da Camila, do Raí, da Marcela e seus filhos. Que o Senhor Pai também esteja cuidando da irmã Erenice, do irmão Domiciano, da irmã Maria José, da Isidora, Deus, das famílias da igreja. Que o Senhor Pai esteja cuidando de cada uma delas, ó Deus, que necessitam do Senhor. Também oramos pela vida da Irene, da Diele e família. Oramos, ó Deus, pela família do Jorge. Oramos, ó Deus, pela família da Neila, pela família da Laura Barbosa. Que o Senhor Pai esteja cuidando de cada um deles. Oramos, ó Deus, pela vida do Júlio, da Fátima, ó Deus, da dona Doralice, por toda a sua família. Também oramos, ó Deus, pela vida da Anitta, do Toninho. Oramos, ó Deus, pela vida da irmã Carolina, do irmão Milton, pela saúde de cada um deles, ó Deus. Oramos pela vida do Camilo, bem como da sua família. Oramos também, ó Deus, pela vida da Et. Oramos, ó Deus, pela vida dos aniversariantes, ó Deus, desse mês de janeiro, a Eliana, o Domiciano, Sônia, Irani, Beatriz, Rafaela e Jário, ó Deus, que vai completar mais um ano de vida. Que o Senhor Pai esteja com a tua boa mão sobre a vida de cada um deles, abençoando, ó Deus, protegendo de todo o mal. Nós oramos ao Senhor e entregamos essas vidas e os nossos pedidos de oração, porque sabemos, ó Deus, que somente o Senhor pode agir em nosso favor. Cuida, Deus, de cada um de nós, porque somos dependentes do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde, e até domingo, se assim Deus permitir, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.